Você já viu uma imagem na internet que parecia estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo completamente errada? Um corredor vazio, uma escola silenciosa durante a noite, um shopping sem ninguém, uma piscina iluminada por luzes antigas. Imagens assim costumam despertar sentimentos muito específicos. Algumas pessoas sentem medo, outras sentem desconforto, mas existe um grupo de pessoas que sente algo completamente diferente: conforto. Um conforto estranho, silencioso e quase impossível de explicar, como se aquele lugar vazio fosse capaz de escolher você de algum jeito, e talvez isso pareça estranho no começo. Por que os chamados liminal space ou espaços liminares foram praticamente feitos para causar inquietação? Eles são vazios, artificialmente silenciosos e estranhamente nostálgicos, mas para algumas pessoas eles acabam se tornando um refúgio, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso. Sobre por que lugares estranhos, vazios e aparentemente perturbadores conseguem transmitir tanta paz para algumas pessoas, e porque talvez você também sinta isso sem perceber. Os espaços liminares ficaram extremamente populares nos últimos anos. Você provavelmente já viu imagens assim espalhadas pela internet. Fotos antigas com qualidades baixas, luzes amareladas, lugares completamente desertos. Mas afinal, o que exatamente define um espaço liminar? Muita gente tentou criar definições perfeitas para isso, e a explicação mais comum diz que espaços liminares são lugares de transição, locais onde você não deveria permanecer por muito tempo. Corredores, escadas, rodovias, salas de espera, estacionamentos e aeroportos, lugares feitos apenas para passar, e realmente, boa parte das imagens liminares segue essa ideia. Mas existe um detalhe curioso: nem todo espaço liminar é necessariamente um lugar de transição. Às vezes é apenas uma sala comum, um porão antigo, um quarto vazio, uma área infantil sem crianças, e mesmo assim você sente aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, talvez porque esses ambientes tenham sido arrancados do contexto em que deveriam existir. Uma escola deveria estar cheia de alunos, um shopping deveria ter pessoas andando, uma brinquedoteca deveria ter crianças brincando. Quando tudo isso desaparece, sobra apenas o vazio. E o vazio muda completamente a atmosfera do lugar. Mas ainda assim, isso não explica tudo, porque existem imagens simples, completamente normais, que não causam sensação nenhuma, e outras praticamente iguais que parecem saídas de um sonho estranho. Então talvez o segredo dos espaços liminares não esteja apenas em lugares em si, talvez esteja no sentimento em que eles despertam, porque você não precisa analisar uma imagem para perceber que ela é liminar. Você sente isso imediatamente. Existe uma sensação universal nesses lugares, uma mistura entre familiaridade e desconforto, como se você conhecesse aquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele parece errado. É quase como uma memória incompleta ou um sonho antigo que você não consegue lembrar direito, e talvez seja exatamente isso que torna essas imagens tão poderosas. A maioria delas lembra os anos 90 e o início dos anos 2000. A iluminação antiga, as câmeras de baixa qualidade, as cores exageradas, os móveis daquela época, tudo isso desperta nostalgia. E por falar em nostalgia, o vídeo anterior a gente mostrou como era as luzes dos anos 2000. Clica aqui no card e não perde tempo. Mas voltando pro vídeo, tudo isso desperta nostalgia, mas junto da nostalgia vem outra sensação: estranheza, solidão, silêncio, como se aquele mundo tivesse sido abandonado. E é curioso como isso afeta cada pessoa de um jeito diferente. Tem gente que olha para essas imagens e sente puro medo, outras pessoas simplesmente não sentem nada. Mas existe quem sinta conforto, e eu posso dizer que eu me encaixo exatamente nesse grupo.
porque apesar da atmosfera estranha, essas imagens parecem calmas, elas parecem desacelerar o mundo, talvez porque no fundo os espaços liminares sejam silenciosos demais para uma realidade tão barulhenta quanto a nossa, e talvez seja justamente isso que faz tanta gente se conectar emocionalmente com eles. A sensação de estar longe da realidade por alguns segundos, como se você pudesse escapar da pressão da vida moderna e entrar em um lugar onde o tempo simplesmente parou. E o mais interessante é que os espaços liminares normalmente seguem padrões muito específicos para criar essa atmosfera. A iluminação é um deles. Grande parte dessas imagens acontecem durante a noite ou em um ambiente mal iluminado. Corredores escuros, luzes fluorescentes, salas vazias iluminadas por um amarelo antigo. A iluminação cria quase toda a sensação, mas não é só isso. A qualidade das imagens também importa muito. Fotos granuladas, vídeos antigos e imagens borradas. Isso faz tudo parecer mais real e ao mesmo tempo mais misterioso, como se fosse uma gravação esquecida do tempo. E talvez por isso essas imagens pareçam tão próximas dos nossos sonhos, porque sonhos raramente são nítidos. Eles são vagos, estranhos, desconexos, exatamente como muitos espaços liminares. E existe outro detalhe importante: a ausência de pessoas, porque diferente de outras imagens assustadoras, os espaços liminares normalmente não mostram monstros, eles mostram ausência. E talvez isso seja muito mais desconfortável. Uma floresta escura pode esconder alguma coisa, mas um corredor vazio, iluminado artificialmente durante a madrugada, parece esconder algo muito mais difícil de explicar. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão fascinante, porque o medo ali não é explícito, ele é psicológico, silencioso, mas mesmo assim, por que algumas pessoas sentem conforto nisso? Bom, talvez porque existem momentos da vida em que o vazio desses lugares parece conversar diretamente com o vazio dentro da gente. Todo mundo já teve dias ruins, dias em que você sente que não pertence a lugar nenhum, dias em que tudo dá errado. Você chega em casa cansado mentalmente, sem vontade de conversar, sem energia para nada, e nesses momentos algo estranho acontece. Os espaços liminares deixam de parecer assustadores, eles começam a parecer acolhedores, como se finalmente existisse um lugar que refletisse exatamente o que você sente por dentro. A solidão, desorientação, melancolia, e ao invés disso afastar você, acaba te aproximando. Porque existe conforto em se sentir compreendido, mesmo que seja por imagens aleatórias da internet. E eu me lembro perfeitamente da primeira noite em que senti isso. Era uma noite ruim, uma daquelas noites em que você só quer desligar a mente. Eu estava rolando vídeos da internet sem prestar muita atenção, até encontrar uma compilação de espaços liminares acompanhados de músicas melancólicas, piscinas vazias, corredores infinitos, playgrounds abandonados, e pela primeira vez aquilo não parecia assustador, parecia seguro, como se aquelas imagens dissessem: você pode descansar aqui um pouco. E talvez isso explique porque tanta gente gosta desse tipo de conteúdo durante a madrugada, porque durante a madrugada o mundo também parece liminar, as ruas ficam vazias, os sonhos desaparecem, tudo parece suspenso no tempo. É quase como existir fora da realidade. E talvez seja exatamente isso que tanta gente procura sem perceber. Um pequeno intervalo da vida, um lugar onde você possa simplesmente existir sem cobrança nenhuma. Alguns artistas conseguiram representar perfeitamente essa sensação. Existem obras inteiras focadas no lado confortável dos espaços liminares. Piscinas infinitas cercadas por névoas, salas enormes iluminadas por luzes natural, cadeiras vazias diante de janelas gigantes, tudo parece silencioso, mas de um jeito acolhedor, como se aquelas imagens convidassem você a entrar nelas. E talvez seja isso que diferencia os espaços liminares de imagens comuns de terror. O terror tenta expulsar você, os espaços liminares parecem
querer acolher você, mesmo sendo estranhos, mesmo sendo vazios, porque no fundo, eles são reflexos emocionais. E eles observam aquilo que você está sentindo e talvez seja por isso que tanta gente se identifica com eles sem entender exatamente o motivo. Porque quando a vida fica pesada, até o vazio pode parecer confortável. E talvez o verdadeiro significado do espaço liminar seja justamente esse, um lugar entre realidade, entre o passado e o presente, entre nostalgia e o desconforto, entre tristeza e paz. Um espaço onde você pode desaparecer por alguns minutos, sem realmente desaparecer. E talvez seja exatamente isso que muita gente precisa hoje em dia. Agora sim, pode voltar à sua rotina. O intervalo acabou. Já que você chegou até aqui, se inscreve no Mundo Abstrato, vire membro, deixa o like, o hype, comenta aqui embaixo qual a sensação que esse vídeo despertou em você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo.